Muitas vezes não precisamos de muito para encontrar a paz. Ela pode estar nas coisas mais simples da vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Simplicidade. A paz na simplicidade. Átila, você é bem desse time, né? Eu gosto. Eu percebo nas coisas que você cria, nas coisas que você canta, na maneira como você enfeita a sua vida, né? Que você é adepta da simplicidade, Sim. Dos caprichos nos pequenos detalhes, da valorização das coisas simples. Eu amo. Acho que a gente complica demais a vida e não tem que ser assim, né? Existe paz na simplicidade, existe alegria, prazer na simplicidade. Então eu valorizo sim essa coisa do dia a dia, da minha herança ali, da avó, da minha mãe, de cuidar da minha casa do meu jeitinho ali, sem precisar, digamos, florear demais. É claro que cada um tem a sua realidade ali, tem os seus prazeres, o seu gosto, mas eu sou dessa, sim. E eu acho que, pensando exatamente na felicidade que Jesus nos apresenta, realmente é simples. As coisas de Deus são simples, né, Helena? Sim. São simples. A gente que fica tentando colocar informação demais e não tem necessidade. Então, eu gosto muito mesmo de colocar à mesa ali um bolinho, um chazinho, um café e sentar ali e conversar, mas nem sempre foi assim. Eu já me vi muito sobrecarregada em diferentes fases da minha vida, não só como mãe, como esposa, mas na juventude ali, enquanto filha mais velha, que tinha que cuidar dos irmãos mais novos. E ali muita coisa para fazer enquanto minha mãe saía para trabalhar porque precisava, meu pai cuidando da igreja. E eu pensava, meu Deus, mas isso nunca vai terminar. Aí passou o tempo, cresci, casei, entrei no mercado de trabalho, nem sempre fui cantora, nem sempre vivi da arte que Deus me deu. E eu também me vi ali sobrecarregada com faculdade, o trabalho, e chegar em casa, ainda ter que ficar ali gata para o marido. E aí o tempo passou, veio a maternidade, deixei a minha carreira profissional no mercado financeiro de lado e comecei a me dedicar mais aos meus filhos, à música, à minha casa, que eu amo mesmo, cuidar da minha casinha, fazer as minhas coisas. E também em alguns momentos eu me vi ali novamente sobrecarregada, né? E sem aquela paz mesmo no dia. Olha que interessante você falar. Então, o mercado financeiro pode parecer uma perda, né, gente? E ela saiu do mercado financeiro e foi fazer o quê, gente? Cuidar de filhos. Algumas pessoas tratariam dessa forma. E eu achava que eu ia ali, sair do banco, porque era um ambiente... Foi um tempo muito bom, importante, foi uma bênção para mim, aprendi muito, mas chegou um ponto que estava ficando pesado. Sim. E eu pensei, agora eu vou sair e vou encontrar a paz. Sim. A tranquilidade, né? Aí você viu que a tampa também voa dentro de casa. Deus, eu achei que o negócio era mais tranquilo. A tampa da chaleira voa dentro de casa então, também, Helena. E aí, já estava ali sobrecarregada com a criança e o meu marido chegava, eu já estava um bagaço, né? E aí ele me procurava, eu não quero saber, não encosta em mim. Coitado do meu marido. Minha filha, volta pro mercado financeiro. Tipo isso. E eu, meu Deus, tá bagunçado o negócio, que tem alguma coisa fora do eixo, fora do lugar, né? E realmente a gente encontra a paz em Cristo, porque Ele é a nossa paz, né? A paz que ninguém explica, que excede todo o entendimento, diferente da paz que o mundo dá. E é isso, eu não conheço outro caminho. Sim, o Senhor vai ordenando. Eu acho que o Senhor coloca a nossa vida em ordem, né? Quando a gente entende que nós existimos com um propósito, a gente passa a perceber onde que a gente vai empreender a nossa energia, Sim. né? O nosso tempo, onde a gente vai investir isso. A pandemia, para mim, foi uma escola nesse sentido. Quando veio a pandemia, eu estava com 2 filhos em casa e grávida do terceiro.
Eu vou falar assim, talvez eu até tive uma depressão não diagnosticada, porque foi muito difícil para mim, apesar de eu não soltar nada, né? Fiquei lá fazendo tudo e tal. Minha menina nasceu e Deus começou a me mostrar as minhas falhas e as minhas perdas no casamento, na maternidade, vida ministerial, pessoal, e eu fui fazendo esse reajuste. E dentro disso estava realmente a minha falta de intencionalidade nas coisas que eu fazia. Quando passou a pandemia, eu falei, bom, Deus, então agora eu quero ter tempo para ficar só orando, tempo para ficar só por conta dos meus filhos, tempo para mim. E Deus falou para mim assim, não, você não vai parar de fazer nada que você está fazendo. Eu falei, Deus, mas então eu vou surtar. E aí Deus falou para mim assim, não quero que você pare de fazer o que você está fazendo, eu só quero que você reorganize a forma como você está fazendo. E para mim, gente, assim, eu me sinto esgotada fisicamente, é claro, acho que todos nós, né? Ainda bem que tenho sono, mas eu consegui me organizar, sabe? Então, eu não sinto mais a pressão. Se o WhatsApp enche e aquele momento já não é mais o tempo que eu destinei para responder o WhatsApp, eu não vou. É um momento que eu estou com os meus filhos, que eu destinei para aquilo, então é um momento que eu vou brincar, eu vou sentar, eu vou ler um livro, então eu vou ser intencional. É um momento que eu estou com o meu marido, então eu vou ficar com ele. E é uma coisa que Deus cobrou de mim. É o tempo que eu vou ter com ele. E a outra coisa que Deus cobrou de mim é o tempo que eu tenho para mim. Então, eu percebi que esses dois tempos estavam deficientes. O tempo para mim e o tempo para Deus. E aí, eu reorganizei isso na minha agenda. E como fez toda a diferença. Porque eu realmente entendi que agora eu tinha propósito, né? Era uma mulher com uma missão, entendendo os tempos e os lugares de se estar. E fui encontrando o prazer no ordinário. Peraí, agora é um banho, então o banho mais cedo não deu para ser demorado, mas esse aqui eu vou apagar a luz, eu vou fechar o olho, que seja 5 minutos, mas eu vou desfrutar desse banho. Eu tenho 3 minutos para olhar para a natureza, então eu vou olhar para a natureza e vou deixar aquilo ali me encher, sabe? Então a gente fica esperando esse descanso no extraordinário. Ah, a viagem lá de janeiro vai chegar. Gente, se você esperar janeiro para descansar, né? Então a gente precisa aprender a ter esses desfrutes de descanso no dia a dia. Falar não para algumas coisas, né? Então eu acho que isso tudo é muito importante. É verdade. E a gente tem o hoje, né? Não, é libertador, gente, muitas vezes. E isso que você está falando é interessante porque, assim, eu fico pensando, às vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus não fala comigo. Não, mas eu não consigo ouvir Deus. Só que às vezes a gente está tão atarefado que você não consegue. Já aconteceu isso comigo. Deus tá cheio de coisa para fazer. Quando eu parei 1 minuto, eu falei, não, mas Deus falou tanta coisa comigo. Aí eu pensei, mas é claro, foi o tempo que eu parei. Acho que ele pensou assim, eu vou descarregar tudo que eu preciso nela agora, porque eu não sei se ela vai ter esse momento de novo. Eu não sei quando que ela vai parar para me ouvir, então eu tenho que falar tudo de uma vez. E se a gente entendesse que esse tempo que a gente tem com Deus, Ele nos preserva de errar, tantas vezes, né? Se a gente parasse e tivesse esse tempo com Deus antes de fazer um monte de coisa, talvez a gente fosse preservado de muito trabalho, de muito mais força, que a gente de muito mais desgaste, né? Então, e porque na presença de Deus realmente existe um descanso. Eu vejo, é claro que a gente não vive, a gente tem que ter esse tempo com Deus o tempo todo, em casa, né? Na sua vida diária, mas quando a gente está naqueles congressos, aqueles momentos, parece que tudo some. Sim. Parece que os problemas acabam, você não consegue. Depois eles voltam, né? Mas enquanto você está naquele momento, vivendo aquilo ali, é como eu vi isso como assim, gente, a presença de Deus, ela desaparece com tudo. É uma coisa que te toma. Te supre. E ela te dá estratégias para lidar. Para lidar com o dia a dia. É como se você renova suas forças e Deus te dá a direção que você precisa para fazer aquilo que às vezes a gente está... é como se ele resumisse uns 6 meses em um dia, em tudo. Vamos chamar a opinião masculina para... Olá, gente, a opinião do pastor Matheus Alves sobre esse assunto no nosso quadro Contraponto. Eu quero falar com vocês a respeito da paz na simplicidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão correndo para cima e para baixo, procurando realizações, procurando satisfações pessoais. E isso tira a paz.
Isso tira a alegria, isso tira os momentos simples da vida, porque quanto mais tem, mais quer. Ou se não tem, quer desesperadamente algo, alguém, fazendo com que o coração viva sempre perturbado, fazendo com que o coração viva sempre ansiando por algo, desejando algo. Isso vai tirando a alegria, isso vai corrompendo o coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, a Bíblia vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. O segredo está no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Esse texto nos ensina sobre coisas valiosas da vida. E as coisas valiosas da vida não podem ser aquelas que estão sobre essa terra. As coisas valiosas da vida precisam ser coisas espirituais, que trazem verdadeira alegria, que trazem verdadeira paz. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz, mas eu não vou deixar a paz como a do mundo. Eu deixo a minha paz, aquela paz que valoriza as coisas celestes, aquela paz que valoriza as coisas eternas, aquela paz que valoriza aquilo que vem do alto, aquilo que é verdadeiramente valioso. Coloque o seu coração nessa paz, coloque o seu coração naquilo que é valioso para Deus. Que o seu tesouro e a sua paz não sejam as coisas aqui dessa terra, porque um dia tudo isso pode desmoronar na sua frente. A alegria terrena pode acabar, os prazeres terrenos podem acabar, as conquistas terrenas podem acabar tirando a sua paz, mas se o seu tesouro estiver no céu, a sua paz nunca termina, porque a sua paz é Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz é para sempre, é perene, nunca se encerra. Amém. Amém. Tá aí o ensino do pastor Mateus sobre a paz, a que excede a todo entendimento. Amém. E a gente precisa deixar permear o nosso dia a dia, né? Paz na simplicidade. Simplicidade. A Áquila, ela citou aqui algo da simplicidade que traz alegria, contentamento, leveza e paz para o dia a dia dela. Ela falou assim que ela gosta da mesa posta, do café com bolo e de conversar à roda da mesa. E você, Isa, você tem uma coisa assim que você acha que ativa esse modo recarregar as baterias? Até foi a Áquila mesmo que falou que eu me identifico muito, eu e o Flavinho. A gente realmente é um casal que descomplica. Eu e o Flavinho, a gente vive assim, o que tem agora? Tem que ir 3 meninos, 4 meninos, é casamento? Vamos descomplicar. Dá para colocar numa bolsa, o que tem para fazer? Vamos, sabe, tem que ir, então vamos. A gente tenta deixar os momentos mais leves, né? Até para ser prazeroso. Porque tudo que fica muito complexo, muito complicado, cheio de métodos, cheias de questões, aquilo você vai perdendo o prazer. Aí, não, então eu já não vou, não, então eu já não quero mais. E vai tornando muito pesado. Então, uma coisa que eu e meu esposo, a gente sempre tenta é simplificar as coisas para realmente ser leve e a gente encontrar prazer. É um trabalho, é um exercício mental, né? Você, Simone? Então, eu e meu marido, todo dia, não é uma coisa, lógico, não é aquela coisa metódica, mas a gente, todos os dias, umas 6 da tarde, que é a hora que eu chego com os meninos da escola, né, que eles chegam também do trabalho, a gente senta, toma café 1 hora, mais ou menos, às vezes 1h30, a gente fica ali na mesa conversando, porque a gente é muito amigo, né? E eu tenho um marido que me faz rir muito, isso é muito bom. Isso é ótimo, gente. Isso é descanso garantido. Meu também é assim. Ele é muito leve, né? O Fábio, ele gosta dessa leveza e a gente procura isso, levar a vida assim de uma forma mais leve, sabe? Não complicar as coisas demais. Então, isso me traz paz, né? Eu poder ter isso em casa, né? Um marido que é assim, que é muito leve, muito alegre, me faz rir o tempo todo. E meus filhos também, porque acaba que os filhos ficam assim também. Né? Então, meus filhos também são assim. Então, eu gosto muito de estar com eles.
é um momento que me deixa, que me traz muita paz. É um momento de... Eu amo, assim, tá com eles. Conversar e ter esses momentos de café. É muito bom. Que amor. Eu tenho... A minha janela do meu quarto dá para o pôr do sol. É o privilégio. A minha casa é uma casa muito simples, mas a vista que eu tenho é um luxo. Uau! Porque eu fico pensando, oh Deus, eu já fico pensando na minha velhice, porque minha casa tem escada. Eu fico pensando, gente, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, vem os netos pequenos, você não fica estressado com o menino. Já tá na escada! Eu já penso nisso tudo. Aí eu fico pensando, oh Deus, me dá uma vista dessa da minha casa que o Senhor vai me dar, casa nova, porque é um tempo de paz. Sim. Eu coloco uma música e paro no pôr do sol e fico ali. Aquilo é um me privilégio. recarrega, porque e quem me acompanha no Instagram, vira e mexe, vê eu postando. Eu vejo. Eu amo ver o pôr do sol e pensar, mais um dia acabou e pela graça do Senhor eu estou aqui. Amém. Né? Então, trazer isso à memória. É um privilégio. Que a gente acorda cada dia e a gente vai se deitar todos os dias pela graça e misericórdia do Senhor. Então, essa contemplação da bondade de Deus, do divino, de Deus está te dando uma vida para viver, o fôlego de vida, a provisão para cada dia. E até as intempéries, os problemas, os desafios, você pensa, o sol está se pondo e vem outro dia vai recomeçar. Né? Então, acho que a gente deve buscar enxergar. Eu não enxergava que o sol, ele muda de lugar no horizonte. Eu moro na casa que eu moro há 15 anos, só na pandemia. Olha como é que a gente leva uma vida louca. Só na pandemia eu percebi que durante o ano ele anda no horizonte, o sol. Só na pandemia. Sim. Eu falei, gente, mas... Você percebe pela sombra, né? Nos meses, Sim, assim, como que muda. Como muda. E aí, como estava ali diante do... Né, eu estava com todo o tempo do mundo para olhar o pôr do sol, eu fui observando que os meses iam passando e ele ia andando no horizonte. Sim. Né? E como que o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração através das coisas naturais que o Senhor fez. Lá em casa eu tenho uma tirinha de terra, assim, no quintal, é bem grande. Aí tem uma tirinha de terra, eu falo que é uma terrinha de Canaã. Como é profética, esse jardinzinho. E aí, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu plantei uma mudinha de limão que a minha sogra me deu. E fui cuidando, regando desse pezinho de limão que foi crescendo. Aí coloquei uma estaca para ele não cair, não quebrar. E na expectativa de ver o fruto ali, né? E aí ele foi crescendo, crescendo. E aí eu lembrava de um pé de limão da casa de um tio que, desse tamanhozinho, ele já estava carregadinho de limão. E aí eu comecei a comparar o meu limoeiro com o limoeiro dele. Não compara. Aí ele já estava desse tamanho, estava do mesmo tamanho. Aí eu... produzir daqui a pouco, já está do mesmo tamanho, né? Aí cresceu mais um tiquinho, e nada de limão, já fui ficando nervosa, que negócio. Aí ficou grande, maior do que eu, assim, e nada de limão, mas o que tinha de espinhos. Uau. E aí um dia eu passei e aí esbarrei a testa, de verdade, assim, numa galha dele, e me arranhou, assim, eu já estava meio incomodada com aquele limoeiro que só estava ocupando espaço e não produzia nada. E aí eu falei, eu vou cortar esse limoeiro e não sei o quê. Nanana. Aí passou uns dias, o meu esposo encontrou um limão que estava escondidinho lá no canto. E aí ele me contou, você viu que tem um limão? Eu, o quê? Tem um limão? Não pega, eu que vou pegar, eu que plantei, eu que aguei e cultivei, eu que vou colher esse fruto. E aí como que o Espírito Santo foi falando comigo através desse limoeiro, né? Enquanto ele foi crescendo e estava ali, eu poderia ter desfrutado da sombra, da folha, feito um chá, mas eu só via os espinhos. E eu nem consegui perceber o fruto que estava ali. Uau. Então, como que o Espírito Santo, ele fala com a gente através de uma planta, através de um pássaro. E às vezes as pessoas falam, né, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por estar nessa vida tão acelerada, nesse ativismo tão grande, ela não para ouvir a voz do Espírito Santo através de alguém, através de um bichinho de estimação, do seu próprio filho ou de uma planta. Tá aí. Presta atenção. Aí. A gente só precisa ativar os nossos ouvidos. O nosso tempo está encerrado, mas que jeito ótimo de encerrar esse programa com essa reflexão da Áquila. Vamos observar
Vamos buscar a folha para os chás, ao invés de ficar focado nos espinhos. Vamos lá? Valorize a simplicidade do seu dia a dia. E eu termino esse Chá das Quatro deixando aqui uma sugestão de livro. Liturgia do Ordinário. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das Quatro, se Deus quiser. Obrigada.